Bem-vindos! Esse é o Mergulhe na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulhe na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor Lécio Dornas uma série com o título A Bíblia, Livro por Livro. Exatamente! Cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá, minha gente, sempre uma grande alegria o nosso encontro semanal no podcast da Igreja da Família. Emocionante trazer a essência de um livro por semana na série A Bíblia, Livro por Livro. Hoje vamos olhar mais de perto o segundo livro de Samuel. Conforme comentei no último episódio, na Bíblia hebraica, os dois livros de Samuel que temos em nossas Bíblias formam um único volume. Segundo Samuel, foi escrito pelos profetas Natã e Gade, de acordo com 1 Crônicas 29:29, e cobre um período histórico de 40 anos. O primeiro livro de Samuel terminou com a morte trágica de Saul e seus filhos. Os filisteus que vieram a Gilboa despojar os mortos, ao encontrarem os corpos de Saul e de seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, cortaram a cabeça de Saul e pregaram seu corpo, bem como os corpos dos seus filhos, no muro de Bet-Sean. Foram os moradores de Jabes de Gileade que viajaram a noite toda até encontrarem o local e retiraram os corpos do muro, queimaram e levaram seus ossos para serem sepultados debaixo de um arvoredo em Jabes. A morte de Saul é o fim do primeiro livro de Samuel, e a notícia de sua morte sendo dada a Davi é o começo do segundo livro de Samuel. Um homem, dizendo-se amalequita, levou a notícia a Davi com a informação e confissão de ter sido ele próprio o finalizador da morte de Saul. Ficamos sabendo por este mensageiro que o desejo de suicidar-se não teria sido totalmente concretizado por Saul, posto que pediu a esse amalequita que terminasse de matá-lo. Davi, que com Saul em vida nunca admitiu levantar sua mão contra ele por ser ungido do Senhor, mandou matar o amalequita, que não temeu estender a mão para matar Saul. Davi vai prantear e lamentar as mortes de Saul e de Jonatas até que é aclamado rei de Judá. Lemos assim em 2 Samuel, primeira parte do verso 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Uma guerra iniciou-se da casa de Davi contra a casa de Saul, esta liderada por Isbosete. A casa de Davi tinha vantagem, como lemos no resumo em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul iam se enfraquecendo. A liderança de Abner crescia na casa de Saul, e há uma tentativa de aliança com Davi. Porém, Joabe, sem o conhecimento de Davi, matou Abner em vingança do sangue do seu irmão Asael. Pois a morte de Isbosete vem em seguida, e os anciãos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom, de onde Davi reinava sobre toda Judá. Agora sim, uma aliança foi feita ali em Hebrom. Os anciãos ungiram Davi
como rei de Israel. Durante 7 anos de Hebrom, Davi reinou sobre Judá, e por 33 outros anos de Jerusalém, Davi reinou sobre Israel e sobre Judá. Um período de vitórias e prosperidade vai marcar os capítulos 5 a 10 de 2 Samuel. Nesse tempo, Davi trouxe a arca da casa de Abimeleque para Jerusalém. O fato está registrado no capítulo 6 e traz uma particularidade. Uzá e Aiô, filhos de Abimeleque, iam guiando o carro que transportava a arca de Deus, e Davi, com todos os demais, iam seguindo alegres com muita música. Mas quando estavam chegando à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e para evitar que a arca caísse, Uzá a segurou. A ira de Deus se acendeu imediatamente contra Uzá, que morreu ali mesmo, por causa da sua irreverência, tocando na arca de Deus. Davi temeu tanto o Senhor que decidiu deixar a arca na casa de Obed-Edom. Ouçam o que diz o texto em 2 Samuel 6, versículo 11, sobre a permanência da arca do Senhor na casa de Obed-Edom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Não é muito interessante pensarmos nisso? A arca representava a presença do próprio Deus. Quando Deus é honrado em uma casa, ele a abençoa. Em seguida, Davi completa o circuito, trazendo a arca da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, na tenda que ele montara especificamente para este fim. Um dia, Davi compartilhou com o profeta Natã o seu desejo de edificar uma casa para colocar a arca do Senhor. Mas Deus não aceitou. Antes, fez uma tremenda aliança com Davi, na qual se comprometeu a firmar a casa, o reino e o trono de Davi para todo sempre. Revelou que somente o descendente de Davi viria a edificar uma casa ao nome do Senhor. A promessa que Deus fez a Davi naquela ocasião foi profundamente séria e muito forte. É assim que lemos no que entendemos ser o verso-chave do livro de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Muitas outras vitórias de Deus são relatadas, incluindo contra os amonitas e os sírios. Sem dúvida, Davi via se firmando como um extraordinário rei, homem sábio e líder próspero em tudo. O capítulo 11 de 2 Samuel, contudo, inaugura uma verdadeira reviravolta na vida de Davi e, consequentemente, na história do povo de Israel. É nesse capítulo que lemos sobre o pecado de adultério que o rei Davi cometeu com Batseba. Mesmo sabendo que ela tinha marido, Davi ordenou que a trouxessem e deitou-se com ela. Ao saber que Batseba estava grávida, tentou provocar uma noite com Urias, seu esposo,
para que ao nascer o filho fosse tido como dele. O caráter de Urias foi uma parede erguida, um obstáculo tão intransponível que nem mesmo bêbado Urias o ultrapassou. Por fim, Davi providenciou que Urias fosse morto na guerra e então tomou Batseba para ser sua mulher. Parecia que tudo estava resolvido, não fosse uma declaração do autor do livro, a última frase de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Através do profeta Natã, trouxe Deus Davi à consciência do seu pecado. Davi imediatamente o admitiu. Vale a pena, inclusive, ler o Salmo 51, pois é uma oração na qual Davi demonstrou o seu sincero arrependimento. O profeta Natã também lhe apresentou as consequências do seu erro e os males que haveria de enfrentar doravante. O filho de Batseba adoeceu e morreu. Mesmo Davi tendo orado e jejuado tanto, na expectativa de que vivesse por misericórdia de Deus. Batseba engravidou segunda vez e nasceu Salomão, que viria a ser o homem mais sábio do mundo e aquele a quem Deus permitiria construir o primeiro templo em Jerusalém. Davi conquistou Ramá, e Aminon, seu filho, fez uma loucura ao cometer incesto com sua irmã Tamar, caindo numa armadilha de sua mente, seguindo conselhos errados e acabando com a vida da própria irmã. Absalão, também irmão, não engoliu o que Aminon fez e guardou ira no coração, a qual explodiu logo depois, quando insurgiu contra Aminon, provocando sua morte. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. A consequência do pecado de Davi, anunciada pela boca do profeta Natã, conforme lemos em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, ganha relevo e cor. Muita dor, muita guerra, numa história nunca mais tranquila, segue-se até a morte de Absalão, preso nos ramos espessos de um carvalho, ficando pendurado até que o próprio Joabe o transpassa com 3 dardos em seu coração, pois o mesmo ainda vivia, embora estivesse pendurado no carvalho. O choro de Davi por seu filho morto ficaria conhecido ao longo da história e está registrado em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Mais uma vez, Davi vendo a espada em sua casa. Uma última rebelião, como lemos no capítulo 20, Davi a enfrentou da parte de Seba, que incitou o povo a abandoná-lo e se dispersar. As coisas não estavam boas para Davi, que enfrentou também 3 anos de fome em seu reinado, em função, desta vez, do que Saul fizera aos gibeonitas. Mais uma guerra contra os filisteus acontece. Desta vez, um homem enorme chamado Isbi-Benob, que era tão forte que o peso do bronze na sua lança
era de 3,6 kg. Pois bem, ele foi para cima de Davi com a intenção de matá-lo, mas Absai, filho de Zeruia, chegou em socorro de Davi e matou o gigante. Segundo livro de Samuel, tem no seu epílogo os nomes e muitos dos feitos dos chamados gigantes de Davi. Eram guerreiros experientes, fortes, corajosos e absolutamente fiéis e devotados ao rei. Um censo que provocou a ira do Senhor está no capítulo 24. Davi precisou escolher um entre 3 castigos, e o que ele escolheu implicou em 3 dias de praga sobre a terra. O capítulo 24 termina o livro e o faz com Davi erguendo um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, onde muitos acreditam ter sido o lugar demarcado para a construção do templo lá na frente. Esta eira Davi fez questão de comprar, pois, como disse no versículo 24, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. O livro termina com Davi oferecendo um culto a Deus e o povo recebendo o favorecimento de Yahvé, que fez cessar a praga sobre Israel. Que história fascinante esta história de Davi. Quanto aprendizado para as nossas vidas. Deus fez uma aliança com Davi e a cumpriu. Como Davi, também nós somos falhos e pecadores, porém isso não muda o caráter de Deus, que, mesmo precisando nos ensinar, nos disciplinar e até nos castigar, nunca deixará de cumprir em nossas vidas a sua divina palavra. E é isso aí. Que aprendamos muito com a história de Davi e com toda a santa palavra de Deus. E nós vamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana, dando continuidade à série A Bíblia livro por livro. Por gentileza, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado, que Deus a todos abençoe. Até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às 6h30 da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado, cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas, e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.